Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Hoje eu tô com um convidado que é mais do que especial. Ele é empreendedor e investidor anjo de 42 anos, mas tem uns 80 anos de experiência. Formado em International Business na Rollins College, nos Estados Unidos, MBA no INSPER e especialização em Stanford. Ele é fundador em 2007 da Actual Mix, que é a principal agência de live marketing do Brasil. E em 2011 ele fundou a Zup, que é uma empresa de tecnologia voltada para ajudar os clientes a fazer transformação digital. Em 2020, a Zup foi adquirida pelo Itaú e ele trabalhou até pouco tempo no Itaú, vai contar pra gente aí esse ponto de virada na vida dele. E agora ele está empreendendo com aquele tema que é o tema mais quente do mercado, AI, inteligência artificial, fundou a Neospace. Felipe Almeida também é empreendedor Endeavor, conselheiro do Gerando Falcões, idealizador do Brasil Kids Golf, um grande golfista também. E é host do podcast Be a Founder, que eu tive a honra de ser co-host na primeira temporada. Que honra receber aqui no VaboCast Felipe Almeida! Boa, Fabão. Obrigado. Que prazer estar aqui no VaboCast. Foi um prazerzaço. Na verdade, a ordem foi errada. O mais importante é ter o Be a Founder, você como co-host. Do currículo aí, essa parte foi a mais importante, a mais marcante. Mas obrigado, prazerzaço. Tá? Inclusive, já vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês assistirem. Imperdível podcast Be a Founder. Tive a honra de participar lá de uma temporada. Falamos sobre cultura, sobre liderança, que não deixa de ser o nosso tema aqui também no VaboCast. Então, realmente muito honrado de você dedicar seu tempo, sua generosidade de estar aqui com a gente para a gente falar sobre pontos de virada, falar sobre habilidades pessoais. Então, já queria começar perguntando sobre, na sua trajetória aqui, a gente viu que você fundou uma agência e depois fundou uma empresa de transformação digital. Conta pra gente aí como é que foi essa história e essa transição de uma para outra, como é que funcionou? Muito legal. Eu comecei a empreender cedo, ali em 2007, tinha 24, 25 anos. E primeiro era uma agência, ela chamava Mix, né? Uma agência na época era Below the Line, né? E hoje conhecido como Live Marketing. Depois a gente fez uma fusão em comecinho de 2010, 2011. E eu acho que eu estava ali numa indústria, marketing, advertising, que é o meu DNA, uma coisa que eu sempre gostei muito e tal. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ver outras coisas, né? E é difícil quando você está num segmento, num setor, quando você quer fazer coisas diferentes, você tende a cair dentro do mesmo setor, porque é teu círculo de relacionamento, onde está a tua expertise e tudo mais. E aí eu acabei conhecendo meus sócios de Uberlândia, o Bruno e o Gustavo, caras vindo de tecnologia, com uma ideia que foi lá, a semente da Zup lá no começo. E eu falei, cara, é isso, tecnologia, cara, não dá para estar longe disso, preciso estar perto disso, apesar de não entender nada. Naquela época eu não entendia nada mesmo. Hoje eu entendo pouquíssimo ainda, mas eu falei, cara, vamos apostar nisso. E aí, obviamente, que a Zup, lá na agência, a gente sempre atendeu grandes clientes, né? Grandes clientes B2B, enfim, grandes nomes, grandes marcas multinacionais. E a Zup também a gente iria vender para grandes clientes. E aí foi uma transição muito difícil, porque uma coisa é você falar com o CMO, uma coisa é falar de campanha, branding, ativação, e outra coisa é você falar de integração, sistema legado, enfim, são dois bichos completamente diferentes. Mas eu falava para o meu sócio, olha, eu tenho a relação com o CEO de muitas companhias e o CMO. Eu acho que dá para a gente trazer esse mesmo conceito, metodologia, relacionamento. Eu não sei onde fica o CIO, mas eu descubro onde é a porta desse cara para bater, né? E aí eu acho que foi um risco, mas foi um aprendizado muito legal de ver que tudo que eu tinha construído lá atrás na agência, a gente conseguiu, de certa maneira, trazer para a Zup e acessar os clientes. Então, o que no começo era uma dúvida muito grande, eu acho que só reforçou um ponto que, assim, na vida a gente constrói relações, né? Constrói relações, a gente gosta de mentorar, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de se doar, porque a gente também pede muita ajuda, né? Eu acho que quando você tem uma rede bem estruturada, pessoas que você confia, que confiam em você, fica um pouco mais fácil de você navegar em mundos diferentes, mesmo que você ainda não tenha expertise naquele mundo novo. Então, acho que foi um momento bem bacana. E aí você migrou totalmente da agência para a Zup ou ainda ficou dos dois? Eu fiquei nos dois, não recomendo para ninguém. Um pé em cada canoa.
E ali no auge dos meus 25 anos, energia, lá em cima você falava, não, dá para estar 100% nos dois, dá para não deixar nenhuma peteca cair. Mas daí você vê a provocação que se dá para estar 100% nos dois, também dá para estar 200% em um lugar só, né? Então, por mais que, de fato, a peteca não caía, mas talvez não tinha uma concentração de energia. E aí, obviamente, quando a Zup começou a decolar, 2011, a gente começou, 2013, aí talvez foi a hora que eu falei, cara, a Zup precisa de ajuda, assim, preciso estar mais dedicado. E a agência tem uns sócios maravilhosos, já tinha uma governança bem estruturada, já tinha uma diretoria bem estruturada, eu podia começar a tirar o pé da agência. Eram sócios diferentes. Sócios diferentes, completamente diferentes. E aí eu comecei a ficar 100% na Zup, e aí na agência mais no conselho, ajudando com alguns papos mais estratégicos. Mas acho que foi a transição na hora certa, e aí na sequência a gente fez rodada de investimento, que foi em 2015, entramos para a Endeavor no final de 2014, e aí o foco foi 100% na Zup dali para frente. É interessante essa questão de a nossa ilusão, eu também tinha um pouco disso, de que eu vou conseguir dar conta dos dois. Aí chega uma reunião quarta-feira, 4 da tarde. Aí você fala, tá, mas tem uma reunião da agência, tem uma reunião da Zup. E aí? Onde eu vou? No final, é uma pessoa só. Como é que eu faço aqui? E aí realmente acabou acontecendo isso. Você viu que o negócio decolou mais, e aí, consequentemente, acabou te trazendo para essa migração. Total. E eu acho que naquela época eu ainda não tinha filho. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 12. Então, assim, hoje fica talvez um pouco mais fácil entender, cara, eu preciso fazer escolhas. E outras coisas, ou eu abro mão ou vão cair. Então, e eu vejo agora na Neospace, né, nessa empresa nova que a gente está criando de AI, cara, consome muito tempo. Não dá para se distrair com outras coisas, né? Então, assim, para poder fazer bem o que a gente está se propondo a fazer, a gente tem que ter muita profundidade e muito empenho. Então, essa questão do foco é um negócio que todo mundo fala, mas a gente tende a se enganar. Não, dá para se dividir, dá para fazer um pouco de tudo. Dá, mas com certeza com muito menos qualidade do que você com profundidade. E eu acho que todo empreendedor, quando está começando, quando está ali procurando o Product Market Fit, ele passa por isso também, né? Mas tem um negócio aqui que me gera caixa, mas eu acredito que o futuro é outra coisa. E é difícil mesmo no começo você tomar essa decisão, mas quando você consegue ter a decisão de focar, como a gente fez na Zup, no começo a gente atendia multi-indústrias. Depois a gente diminuiu para telecom e finanças, e no final a gente estava praticamente em serviços financeiros. A gente conseguiu impactar muito mais o mercado, ser muito mais relevante dentro dos clientes, ter um share dentro dos clientes muito maior do que ficar olhando para o mercado inteiro, entendeu? Eu vejo que essa questão do foco, que é a capacidade que a gente tem de saber dizer não para as tentações que vão surgir, é muito curioso, porque parece que eu estou tudo na descoberta ainda, parece que isso é legal, parece que aquele outro lado é legal, mas quando finalmente você decide ir para aquele monoproduto ou monomercado, com esse foco, até para que futuramente, eventualmente, volte para multiproduto, nesse multiproduto futuro, ele só foi possível porque você se especializou e concentrou e se aprofundou nesse monoproduto. Eu acho que tem um ponto assim, você pega empresas que conseguem captar, né, quando o cara está começando na startup, o captar te ajuda, deveria te ajudar mais a ter mais foco, né? Porque você conseguiu um dinheiro aqui novo, que não é um dinheiro que você tirou do bolso, e você fala, cara, vou focar em fazer canecas, né? Quando você tá meio bootstrapping, você fala, cara, eu quero fazer caneca, mas hoje o jogo americano paga metade das minhas contas. E aí, o que eu faço, né? Então, é difícil, essa decisão é difícil. Você, através de uma startup bootstrap, ter muito foco no começo, é um senso de disciplina difícil de encontrar. Quando você começa a levantar mais dinheiro, fazer fundraising, fica um pouco mais fácil direcionar os investimentos, né? Então, enfim, mas é um desafio que todo empreendedor passa. E principalmente quando você recebe um investimento, significa que você já passou por um crivo muito bom. Os investidores já entenderam que existe uma tese, que você já está começando a escalar, que você já começa a replicar o modelo de negócio, então você começa a tirar algumas incertezas da mesa. E a Zup, ela nasceu para ser uma empresa de produto. Que produto era esse? A Zup nasceu, o meu sócio, o Bruno, ele é um cara muito técnico, né? E ele passou por algumas grandes empresas, por área de inovação, e ele se frustrava que ele tentava inovar, mas as grandes empresas tendiam a vender o que era o pão quente todo dia, né? Não as novas coisas. E aí, na Zup, o primeiro produto que a gente criou foi um produto muito técnico, né? Um produto que chama API Gateway, API Manager, mas nada mais é do que você coloca esse produto dentro de uma empresa grande, que tem muitos sistemas legados, e precisa conectar com todos esses sistemas legados. E no auge, quando começou a transformação digital, ou seja, as grandes empresas criando seus aplicativos, criando seus portais para os usuários e tudo mais,
você precisa organizar todos esses sistemas legados, as APIs, né, que vem desses sistemas. Então, foi esse primeiro produto que a gente criou. E isso foi ficou pronto em 2013 para 2014. E quando a gente captou, a gente fez uma rodada de investimento só na Zup, foi captar para escalar esse produto, né? E esse produto ficou pronto, tem vários clientes que rodaram, mas a gente, talvez por inexperiência, a gente não imaginava que o mercado no Brasil para produtos técnicos dessa característica é um mercado pequeno, são poucas empresas que iam gastar um valor relevante para esse produto. Então a gente estaria muito limitado, a gente teria que ir para fora. Para fora já tinham 2 players muito grandes, que um era a MuleSoft, que foi vendida para Salesforce, e um que chamava AppD, que foi vendida para o Google, que já estavam na frente, e, cara, americano já com muito dinheiro para dentro e tal. Então, qual que foi a ideia? Falou, bom, quando a gente começou a colocar esse produto dentro dos clientes, os clientes falavam, olha, legal, vocês ajudam a organizar aqui os sistemas legados, deixar as APIs prontas para o aplicativo, mas vocês não conseguem fazer um aplicativo também? Criar essa nova experiência para o usuário final para a gente? E a gente começou a se especializar, começou a contratar pessoas de UX, de design, product managers e tudo mais. E a gente começou a ficar bom nesse assunto de construir produtos digitais. E aí, a demanda nesse momento de transformação digital, ela era muito maior em serviço e consultoria do que necessariamente em produto. O que era bom no produto? A gente tinha um time de pesquisa e desenvolvimento e um crivo técnico muito alto. Então, quando a gente entrava para fazer serviço, tinha poucas coisas que a gente não conseguia resolver, porque realmente o time assim, tinha uma capacidade muito boa. E aí, chegou uma hora que a gente construiu outros produtos, mas chegou uma hora que a gente viu que a receita de produto não crescia na velocidade que a gente gostaria, ou o mercado não era tão grande como a gente gostaria, mas serviço tinha um universo, um oceano. Então, a gente acabou não escalando receita, né, de produto, acabamos escalando receita com pessoas, né, consultoria, a gente chegou a ter 3.600 pessoas na SUP, né, que é bastante gente. 3.600 pessoas, e fez esse movimento que é um movimento normalmente inverso que os investidores gostam, né? Eu quero sair daquilo que é não escalável, que é o serviço, para algo que é super, hiper escalável, que é o produto. E como é que foi a reação que eles tiveram, o mercado? Eu acho que é essa hora que você entende se você tem um bom investidor como sócio ou não. Porque a gente estava convicto na tese de produto. E eu acho que o produto, a longo prazo, ele poderia acontecer. Mas tinha uma questão que do lado das enterprises, né, que são os incumbentes, que é para quem a gente vendia, os grandes bancos, os grandes telcos, que a curva de adoção de algumas coisas demora mais do que a nossa lógica entendia que deveria ser mais rápido. E aí os próprios investidores falaram, gente, a gente é bom em construir produto, a gente está atendendo uma dor do mercado, mas o mercado não cresce na velocidade que a gente gostaria. Compensação, consultoria cresce. Então, talvez faça sentido a gente se posicionar como uma consultoria 2.0, que é uma consultoria que não é só gente, não é body shop, uma consultoria que tem um valor agregado e que tem produto para acelerar a consultoria. Então, isso foi legal que partiu dos próprios investidores. Então, eu acho que aí é a hora que você fala, pô, tomei a decisão certa quando eu trouxe esses caras aqui para dentro. E talvez em outros ambientes, os caras iam falar, não, veja bem, o playbook do Vale do Silício, que é uma coisa que também tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que os playbooks, eles são ótimos, eles são válidos, mas tem que tomar cuidado porque necessariamente quem escreveu isso e que está lá em São Francisco é diferente da realidade aqui de Santo Amaro, né? Então, aqui de São Paulo, no caso. Então, a gente precisa entender um pouco essa nuance na hora de tentar fazer um depara de um playbook de lá para um playbook de cá, porque corre o risco de te levar para uma decisão errada. Os playbooks são bons como inspiração, mas o que realmente vai fazer ganhar o jogo é como que se adapta para a sua realidade. O Vabocast é um oferecimento da Gup, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente Gup e transformar a sua gestão de pessoas. Total. E até falando sobre adaptabilidade, então eu queria te perguntar sobre o componente gente. Então você acabou de revelar para a gente, vocês chegaram a ter 3.600 pessoas. E a gente sempre comenta que a principal vantagem competitiva que uma empresa possui não é a tecnologia, não são os produtos, não são os canais de distribuição de vendas, que são excelentes diferenciais, sem dúvida, mas a principal vantagem é a cultura. Então, eu queria te perguntar se você concorda com essa frase e como é que vocês trabalhavam a cultura organizacional no dia a dia da Zup. Não, perfeito, concordo 100%. A Zup, desde o começo, ela teve um pilar da cultura muito forte, que era Zuper ajuda Zuper. Porque quando a gente era pequeno, a gente estava construindo produtos, tecnologia, concorrendo com empresas do Vale do Silício,
eu precisava que o time evoluísse muito rápido. Então, a troca que tinham entre as pessoas era muito forte. Então, a pessoa parava o que estava fazendo para desenvolver ou ajudar o cara que estava ali do lado. E isso foi uma cultura que começou ali com 10, 15, 20, 40 pessoas, e depois ela se espalhou para os 3.600. Então, era muito normal. Uma pessoa que vinha para a Zup, depois de 6 meses, ela falava, nossa, eu aprendi em 6 meses aqui o que eu não tinha aprendido em 2 anos onde eu estava. Então, a gente tinha essa cultura que a gente, ficou muito claro no nosso posicionamento, que era o crescimento exponencial, que era o crescimento dos nossos clientes, crescimento das pessoas que estão em volta da gente e o crescimento do Zuper, né? A gente tentava sempre proporcionar um ambiente para a pessoa se desenvolver, estudar, fazer curso e, obviamente, se desenvolver com as pessoas que estavam em volta, porque tinham pessoas muito boas em volta delas. Então, isso para a gente sempre foi uma coisa muito importante. Mas na hora que você começa a crescer, uma hora você tem 50, uma hora você tem 100 pessoas. A cultura ainda é aquela sala, as pessoas se veem, né? É mais fácil de você, entre aspas, controlar aquele ambiente. Quando você chega a 300, 600 e dali para frente, começa a ficar muito mais complexo. Então, eu acho que no começo a gente acabou postergando alguns rituais de cultura importante, all hands, enfim, uma série de alinhamentos, tal, para garantir que estava todo mundo na mesma página. Quando a gente bateu ali 200, 300 pessoas, a gente teve um esforço muito, muito grande para trazer as pessoas para a mesma página. Isso nos custou de abrir mão de estar no mercado 100% do tempo, né, buscando o crescimento da companhia, para ter que reorganizar coisas que a gente não fez no passado. Feito isso, a gente conseguiu fazer bem, acho que a gente organizou bem a casa, e aí quando a gente chegou em 1.000, de 1.000 para 2.000, para 3.000 e tal, aí não era tão desafiador que nem foi naquele comecinho ali. Mas eu acho que o principal foi trazer pessoas que, cara, são faixa preta nesse assunto, ou pessoas que estavam dentro da organização que poderiam contribuir. Então, lá atrás, a gente tinha um cara de entrega, por exemplo, de projeto, e ele sempre via com provocações relacionadas a pessoas, a cultura, isso, aquilo. E a gente não tinha isso bem organizado dentro da empresa. E chegou uma hora que a gente falou, Peçanha, que está na Zup até hoje, Peçanha, você quer assumir o RH, a parte de cultura e pessoas aqui? Não, mas eu nunca trabalhei nisso. Não, mas você tem boas ideias. Vem aqui. Então, a gente sempre teve esse espaço também dentro da Zup e falou assim, cara, não adianta você delegar para uma instituição que é a Zup. Não, a Zup não existe, esse oráculo. As pessoas são a Zup. E tem alguma coisa que a gente não está fazendo bem, cara, ajuda a construir. A gente, como founder, a gente não tem todas as respostas. A gente precisa de ajuda das pessoas. E aí ele veio, estruturou a área de cultura, de pessoas, de RH, processo, enfim, já começou a rodar essa engrenagem muito melhor. Depois de alguns anos ele voltou para onde ele estava. E aí quando a gente passou por um desafio maior, que foi escalar pessoas, né? Quando a gente vendeu para o Itaú, ali perto de 2020, a gente tinha 1.000 e poucas pessoas. E aí a gente chegou a bater 3.600, que foram nos anos de pandemia, quando estava todo mundo contratando gente de tecnologia, as startups com dinheiro, as grandes empresas tentando internalizar profissionais de tecnologia. Então, estava super disputado. Então, assim, como que a gente vai contratar 100 pessoas por mês? Deve, que era o recurso mais escasso naquele momento. E aí a gente trouxe o Caio, que era um cara que estava tocando as frentes de growth, né, dentro da Zup, junto com os clientes. Falar, Caio, a gente precisa pensar de maneira criativa como que a gente vai contratar pessoas. Você vai botar growth na área de contratação. Na área de recrutamento. Porque a gente tinha o nosso processo para contratar do ponto de vista de teste técnico, se tem fit de cultura e tal, isso já estava razoavelmente bem feito. Mas a velocidade para contratar não estava ali. Então, assim, se a gente não conseguisse contratar na velocidade, obviamente a gente estaria deixando muita oportunidade na mesa. E aí ele veio, montou um time, assim, faixa pretíssima para poder tocar essa operação toda. Eu acho que foi muito, muito acertado o nível de velocidade, né, para contratar em quantidade, mas também com qualidade, porque no final a gente precisava entregar projetos complexos, não dá para trazer um dev mais ou menos, né? E quais eram os principais rituais da cultura Zup? Acho que a gente passou a estruturar, e até parte dessa área também estava ali comigo, que eu também toquei marketing, tanto porta para fora como porta para dentro. Eu acho que toda a comunicação interna, ela começou a ficar, a gente elevou o patamar, né? Dá mais visibilidade, voz para as pessoas, os alinhamentos, os all-hands, o Fala com o Brunão, que era o Bruno, que era um dos sócios, que era o CEO da companhia, contando das inovações. Então, a gente tentou criar esses rituais de alinhamentos mais frequentes. E o que a gente aprendeu, que não tem canal único, quando você chega com 3.600 pessoas, não adianta você falar, pessoal, todo mundo conecta hoje, cara, conectam 1.500, conectam 2.000, 1.300. Você não consegue passar um recado de uma vez para todo mundo.
a gente começou a ver que a gente teria que, vamos atacar por e-mail, vamos fazer vídeo, vamos fazer áudio, vamos fazer informativos, vamos conversar com a liderança. Então a gente viu que você tinha que fazer um negócio meio multicanal e repetir aquela mesma informação se você queria garantir, se você quisesse garantir que o máximo das pessoas iam, né, fixar aquilo ali. Então acho que foi bem desafiador, mas acho que a gente, até com essa cabeça meio de growth assim, a gente testou tudo que é possível e imaginável de ferramenta, plataforma, streaming. Obviamente que ali na pandemia era muita coisa por lives, né? Era live o tempo inteiro. E como a gente foi para o remoto, depois disso continuou muita coisa através de vídeo, porque era a maneira de comunicar com as pessoas. A gente chegou a ter pessoas em quase 500 municípios do Brasil. Assim, é mega espalhado, mega espalhado. Porque se tinha um cara muito bom lá no Amapá, vamos contratar o cara, não importa que ele está lá, vamos contratar o cara. E aí eu acho que a disciplina dos times funcionarem com tanta gente remota acabou funcionando também super bem. E hoje continua 100% remoto? Continua 100% remoto. Tanto que as nossas sedes, de maneira geral, a gente entregou. A gente continuou com a sede principal, que é a sede de São Paulo, que virou, na verdade, um grande... Pouca gente trabalha lá com frequência, mas os times vão para lá e fazem um workshop ou se encontram lá 2 ou 3 dias, team building. Então, acabam usando o escritório muito para isso. Então, é nosso headquarters oficial. Mas os outros escritórios, a gente tinha 6 escritórios no Brasil, a gente entregou todos os outros, porque realmente hoje é o remoto. E eu acho que acho que para esse público, né, desenvolvedor, eu acho que de maneira geral é um movimento difícil, né, fazer essa reversão para o presencial. E funcionou, e está funcionando. E quando começa a cair, né, quando ou o serviço com o cliente, ou a tecnologia, quando começa a não ter entrega, você pode revisar, mas no nosso caso estava funcionando, e muitos dos clientes também estavam remotos, então, para a gente, funcionou bem. Então, aproveitar e pedir um pouco mais de dicas, porque o que eu tenho mais visto são muitos empreendedores reclamando de que, nesse pós-pandemia, o remoto já está sendo mais difícil, a comunicação, a integração entre os times, e principalmente a construção da cultura. Então, que dica que você daria para esses empreendedores em relação a construir cultura remota? Eu acho que é desafiador mesmo. Acho que no nosso caso, como a gente tem os squads técnicos que ou estão trabalhando numa iniciativa com o cliente ou estão trabalhando na construção de produtos, aquilo ali é um time. Então, o cara não está meio que fazendo só o dele. Porque ou ele faz parte daquele time, ou se ele começar a destoar, esse cara não está participando, esse cara não está entrando nos calls, esse cara está preguiçoso, o time acaba expulsando esse cara. Então, acho que tem meio que uma autogestão dos times pelo design da ZUP, da companhia como ela é. Mas eu concordo, porque antigamente, quando, sei lá, uma pessoa ia sair de uma companhia, ela falava, nossa, mas eu adoro esse lugar, eu adoro essas pessoas, eu adoro o café, eu adoro ir almoçar. No remoto você não tem mais isso, né? Mas, ao mesmo tempo, para o programador, para o dev, ele consegue focar mais dentro de casa. Ele coloca o fone dele lá, a tela dele gigante, as 5 telas, e ele sai rasgando, entendeu? Então, eu acho que a gente tentou, na medida do possível, trazer conforto para esse cara trabalhar de casa. E sempre, a nossa cultura sempre teve isso, de cuidar do colaborador, cuidar do Zuper, com os mínimos detalhes. Então, assim, a gente mandava os meninos para casa dele, tinha certeza que ele tinha a melhor cadeira para ele trabalhar, o melhor monitor para ele trabalhar, se tinha ar-condicionado, se tinha uma conexão de qualidade. Então, a gente foi trazendo um pouco desses cuidados da cultura para o cara se sentir dentro daquela cultura da ZUP. Agora, fato é muito diferente ficar em casa e trabalhar do escritório, né? Você perde... Para mim, Felipe, o que mais faz falta é aquele encontro ao acaso, né? Que eu, enfim, fui tomar um café, fui falar com alguém, te encontrei no meio do caminho, pô, Vabo, e surge um negócio de contexto. Online, não surge contexto, né? Você entra para aquele call, desliga daquele call, vai para o próximo call e assim vai. Mas, enfim, eu acho que é desafiador. Eu acho que no nosso caso, talvez pelo design organizacional ajudou, acho que as sequelas são menores, mas eu imagino para uma empresa nova, uma startup que está começando, que precisa ainda criar a cultura, onde as pessoas já nascem nesse ambiente, é mega desafiador. Esse encontro por acaso tem uma palavra bonita chamada serendipidade. Total. Que inclusive é um dos valores do Google. Os valores lá listados, os top valores do Google, é exatamente promover esses encontros ao acaso, essa serendipidade. Você cruza com alguém, puxa, tive uma ideia, e aí vamos falar sobre isso. E aquele ponto que eu estava te devendo, agora eu te encontrei. Então, permitir que essa intuição, esse acaso, entre aspas, possa gerar algum valor. Tanto é verdade que na Neo Space agora, o time está totalmente presencial.
5 dias por semana, porque é um assunto tão denso, a gente está criando modelo fundacional de TI, né? Assim, é bem tech, bem deep. As pessoas precisam estar juntas para todo mundo conseguir evoluir, conseguir estudar, conseguir tirar dúvida um com o outro. No formato remoto, não tem como tirar uma empresa desse papel. Muito interessante. Então, se eu pudesse resumir as dicas para quem está nos assistindo, primeiro, a característica de ser uma empresa tech. Então, o fato de ser tech já tem uma cultura pré-pandemia que já estava mais acostumado com esse ambiente. Isso. Então, o perfil do profissional dev e demais sub-áreas da tecnologia, isso facilita. O segundo, vocês criaram uma estrutura de autogestão, também é importante. Ou seja, o próprio time ali, enquanto squad, consegue se organizar para favorecer esse trabalho remoto com produtividade. E o cuidado com o ambiente da casa da pessoa. Então, poder traduzir a cultura ali para aquele ambiente, para que a pessoa se sinta confortável e poder, então, dar o seu melhor dentro do contexto que espera-se dela. Exato. E de tempos em tempos, vamos trazer as pessoas para São Paulo, ou mesmo nessas cidades isoladas, vamos escolher, vamos para Brasília, vamos pegar lá um coworking, passar lá 2 ou 3 dias, para o time trabalhar junto alguns dias. Então, fazer esses encontros de tempos em tempos, e uma vez por ano a gente tem a ZupCon, né, que é a nossa convenção. Todo mundo vai? Todo mundo vai. A gente fez recentemente, que foi até junto com a nossa saída da Zup. A gente fez, eu vi no Instagram, muito legal. 2.500 pessoas, foi muito legal. Assim, um evento para a gente sempre foi muito emblemático. E é engraçado, quando as pessoas participam, elas falam, agora eu entendi o que é a cultura da Zup. Assim, é um negócio que tem uma energia muito louca, assim, é muito legal mesmo. Então, encontros periódicos, frequentes e a convenção anual também que ajuda a integrar a galera. É isso aí. Boa. Antes de falar sobre a venda para o Itaú, eu queria explorar mais um ponto só. Nesses diferentes momentos, tanto quando você saiu da agência e foi para a Zup, quanto no momento de produto que virou serviço, no momento de pandemia, eu queria explorar as emoções. Eu queria que você pudesse resgatar um pouquinho na sua memória. Que emoções você sentia? Você citou um pouco a questão do foco, mas o que isso suscitou em você nesses momentos de virada que você teve dentro da sua trajetória empreendedora? Você sabe que eu gosto muito de fazer analogia com esporte, né? Você falou aí do golfe, eu competi desde pequeno e, enfim, o golfe é um esporte muito difícil, né? Por muitos dizem que é o mais difícil que existe, porque o movimento ele é muito complexo, né? Um movimento que, na hora que você vai dar uma atacada, se o ombro estiver assim, se a mão estiver assado, se a perna estiver assim, se a cabeça estiver assado, muda completamente a atacada que você dá e pode ser desastrosa num detalhe. E no golfe, você não só depende de você, mas você está jogando contra a natureza. Você está jogando contra o vento, você está jogando contra o morro que o campo tem. Tem uma série de adversários naturais. E é muito comum quando você está jogando, e às vezes você não está tendo uma performance boa, e aí você fica frustrado, e aí você tem 2 motivos porque você não está jogando bem. Um, você fala, nossa, minha técnica hoje está horrorosa. Em outros momentos você fala assim, não, peraí, a minha técnica está boa. Eu estou batendo bem, eu sei que eu preciso fazer. Talvez o resultado não está saindo como deveria. Mas assim, vamos continuar acreditando no que a gente tem aqui de base, fundamento, de movimento e tal, que o jogo vai melhorar, vai encaixar. E muitas vezes isso acontece e encaixa. Então, eu acho que no questão ali das pivotadas, é um pouco disso. Eu estava lá em marketing, estava lá vendendo para CMO, relacionando com o gerente de marketing, diretor de marketing e tal. E para a tecnologia, é um salto diferença, é um salto grande. Mas a dinâmica, ela é parecida. Então, assim, dá um frio na barriga, sabe? Pô, será que eu vou conseguir? Mas, tentando fazer um paralelo com o esporte, é raciocinar e falar assim, cara, não, mas espera aí. Eu sei construir pontes, eu sei o que o cliente espera da gente, eu sei cuidar de uma entrega, eu sei fazer essa máquina rodar. Então, dá para fazer, deve dar para fazer lá também. Obviamente que até conseguir fazer, você passa um pouco de frio na barriga, mas é muito menos complexo, é mais medo do que complexo. Mas esse medo às vezes te paralisa, né? Então, eu acho que é um pouco dessa confiança. Você, cara, eu já fiz em outro lugar isso. Dá para fazer aqui. E uma coisa que eu sempre tenho como premissa a entrega tem que ser de excelência. Seja numa agência, seja na Zup, seja agora na Space, ela tem que ser de excelência. Dado que isso é given, a gente vai fazer uma entrega incrível, cara, construir a relação. A gente vai construir, os clientes vão chegar com a gente, vão confiar na gente, vão recomendar a gente para outros, e a gente consegue fazer a empresa crescer. Então, acho que esse era um pouco do momento ali, quando eu saí ali da Actomix e comecei a focar na Zup. Muito legal. E queria aproveitar, então, esse gancho do golfe e queria explorar mais com você, porque
Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um golfista há 40 anos praticamente aí de golfe. Nossa, 35 anos. 35 anos. Da onde que surgiu o golfe? Como é que isso entrou na sua vida? E fala mais sobre o esporte, conta como é que isso conecta, porque tem o esporte com o empreendedorismo, é muito comum, né, ter essa troca. E o golfe é o esporte que você pratica, seus filhos praticam. Total. E duas lendas que eu acho que eu queria até aproveitar e perguntar para ver se realmente isso acontece. Primeiro que é você contra você. Você falou que tem a natureza e tudo mais, mas tem essa coisa de que você não está competindo contra outra pessoa, é você para diminuir ali seu handicap, por aí vai. E o segundo que o golfe é um esporte muito chique, né? Porque ele é um esporte no silêncio. Você falou um negócio, tipo, igual tênis, né? Falou um negócio, opa, não, pera, deixa eu dar minha futebol, atacada, né? Que é 80 mil pessoas gritando, aquela confusão. O golfe é no silêncio. Então, conta pra gente sobre o golfe. Boa. Bom, eu comecei, meu pai lá atrás jogava tênis, e aí um dia um amigo dele falou assim, cara, vamos conhecer o tal do golfe aqui. E aí eu tinha 7, 8 anos, ele começou a jogar e colocou na época eu e minha irmã para começar a fazer aula. E eu gostei do negócio, comecei a ter aula toda semana, eu saía da escola. Naquela época, as escolas a gente acabava meio de 15, né? Hoje acaba do 3h30, 4h30 da tarde, coitado, as crianças não tem tempo para nada, né? A gente tinha, né? A gente ia para casa, assistia Chaves, né? Sessão da tarde. Mas eu saía e ia para o campo de golfe fazer aula. E eu comecei a gostar, daí quando 11 anos comecei a competir, alguns torneios aqui no Brasil, ainda pouca coisa. E aí, quando você começa a jogar bem, você começa a competir com adultos, né? E eu acho que para mim ajudou muito para minha carreira, quando eu tinha ali 13, 14 anos, jogando bem como juvenil, mas também já me destacando entre os adultos. E você começa a jogar num campeonato, você, um cara de 28, um cara de 45 e um cara de 50. E aí você já tem que aprender como você vai se comportar, como se relaciona com essas pessoas e tal. E o golfe, de fato, acho que no mundo inteiro é assim, mas no Brasil também não é diferente, você acaba tendo grandes executivos, né, grandes CEOs, empreendedores ali. E foi muito engraçado porque, assim, eu praticamente, na minha juventude jogando golfe, eu convivi com essas pessoas de perto. Então, quando eu criei a agência, a gente começou a vender para esses caras, quando eu entrava numa sala de reunião para falar com um cara desse, não era um negócio de outro mundo, né? Você vê, é muito normal um empreendedor, ou quando você traz um diretor, ele entra numa sala com um CEO, o cara trava, o cara gagueja, o cara fica nervoso, porque ele nunca teve com aquela pessoa. Eu estava meio acostumado, eu tinha tido essa experiência, então ajudava muito a ter a desenvoltura ali para conversar, enfim, mais amistoso e tal. Então, assim, o golfe para mim foi assim, ele muda muito. Você estava falando, eu vi uma estatística outro dia, quando você pega os CEOs das 500 maiores dos Estados Unidos, 90 e poucos % deles jogaram um esporte competitivo na universidade. Assim, é muito alto isso. Porque o esporte competitivo na Universidade dos Estados Unidos, 2%, 3% dos alunos jogam algum esporte, seja ele golfe, tênis, beisebol e tal. Mas isso tem o quê? Tem a questão da disciplina, tem a questão da frustração, tem a questão do treinamento, tem a questão de você dar o seu melhor. E o que você falou do golfe é uma verdade. Você sempre está competindo contra o teu melhor jogo. Você quer sempre se superar, né? Quando você dá uma tacada boa, você fala, opa, peraí, agora eu peguei o movimento aqui e entendi. Quando você dá uma horrorosa, você fala, não, mas como assim? Eu já dei uma boa. O que eu preciso fazer aqui para melhorar? Então, o golfe ele estimula muito isso, e por isso que também deixa as pessoas meio fanáticas e loucas de raiva também, que dá vontade de quebrar o taco na cabeça, porque é difícil. Você fala, acabei de bater uma tacada perfeita, como agora eu errei a bola? Eu dei uma coisa completamente diferente. Hoje cedinho, tive um call logo cedo, 8 horas da manhã, meus 2 filhos jogam, competem desde que nasceram, e aí eu comecei a escutar o barulho, pá, pá. Aí eu desci lá, tava meu filho de 10 anos menor, batendo bola, treinando. Eu falei, filho, o que você tá fazendo? Não, eu tô treinando aquele movimento do pé que eu tô fazendo errado, sabe que você me falou outro dia e tal. Então eu falei, pô, ele tem 10 anos, ele tá entendendo que ele precisa se dedicar para poder ter um resultado. Pô, eu tô dando algum conselho, algum caminho para ele que vai para a vida dele. Só aí já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, eu acredito o esporte é fundamental, acho que para a educação e desenvolvimento de qualquer ser humano. Acho que principalmente pela questão de saber lidar com a frustração. Eu acho que isso e saber dar a volta por cima. E a gente vê que algumas pessoas, às vezes, não são coachables, né? Não conseguem reconhecer suas falhas, os seus erros, elas relutam muito com isso. No esporte, você tem que saber assim, não, eu vou jogar tênis. Cara, meu backhand é ruim. Não adianta eu achar que é bom. Tô jogando, tô vendo que eu tô perdendo, ou a bola tá sendo fraca. Eu preciso treinar meu backhand. O que eu preciso fazer para ficar bom nesse negócio aqui? Na vida não é diferente disso, né?
pô, sou ruim disso, sou ruim de public speaking, sou ruim de... Não sou um cara técnico, sou um cara que não sei liderar pessoas. Cara, eu preciso ficar bom. Eu preciso ter consciência que aquilo é um defeito e que eu posso melhorar. Eu acho que esporte ensina isso automaticamente, né? Quando você vai para a tua vida profissional, eu acho que essas coisas, elas encaixam com mais facilidade. Então, enfim, dá para ficar 5 horas aqui no podcast falando disso. Conheça o meu livro, Falar em Público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. E você não cogitou ser profissional do golfe? Não, sabe que eu joguei bastante, competi o mundo inteiro, assim, joguei bem direitinho. Mas eu acho que para você ser um esportista de elite, você precisa ter alguns fusível desligado da cabeça, às vezes, sabe? Que você dá aquela... Você vê, às vezes, quando você está assistindo o final de um Roland Garros da vida, né? Que teve agora recentemente. Pô, o cara vai sacar naquele ponto, você fica nervoso em casa. Né? Você já fica... Ai, você precisa saber desligar. Aquela hora que o cara tem que ser frio. E eu não tinha esse nível de frieza e de tranquilidade na hora que precisaria ter. Então eu falei, cara, não, vamos competir, vamos usar o esporte como pano de fundo para a carreira, mas não transformar o esporte na carreira, né? Então acho que isso para mim foi uma decisão muito clara, assim, desde sempre. E você acha que algum dos dois mini Filipes tem chance de ser profissional? É uma jornada muito longa. Eu acho que o caminho que eu gostaria para eles é que eles pudessem continuar competindo, gostando, né, sendo apaixonado pelo esporte, porque para jogar bem você tem que ser apaixonado. Para poder entrar numa boa faculdade nos Estados Unidos, para sair de lá com um currículo maravilhoso e uma experiência esportista muito forte. Eu acho que para a vida deles isso já vai ser, assim, game changer. Dali para frente, a Universidade Americana, né, o esporte, o nível é muito alto, na maioria dos esportes, no golfe, com certeza. Se ali ele, de repente, dá aquela acelerada, dá aquela acertada, e se ele quiser virar profissional depois, vai ser uma decisão deles. É uma jornada longa, uma jornada difícil. Eu não aspiro isso para eles, assim, eu acho que, óbvio, eles têm que querer, mas eu acho que, pelo menos, colocar eles numa faculdade lá fora, eu acho que seria um caminho brilhante. Dali para frente, aí vai ser meio que pelo talento dele, pela vontade dele, pela paixão dele e tudo mais. Eu não posso... Agora, se perguntasse se queria ver um filho teu jogando no PGA, pô, ia ser legal pra cacete, ia ser demais. Mas eu não puxo por esse lado, não. Tá certíssimo. No final é a decisão deles, mas você vai estar ali sempre dando o apoio necessário. O que ele quiser, pai, vou empreender, pô, tô aqui pra te ajudar. Vou jogar golfe, tô aqui pra te ajudar. E nos dois eu vou ser crítico. Torcedor. Torcedor e também crítico no bom sentido de falar, filho, Sim. Não é por aqui ou não é por aqui. Vamos tentar ajudar, mas também temos que ter noção. Mentor-torcedor. Mentor-torcedor. E pai, né? Muito bom. Agora, uma pergunta, só para fechar o tema do golfe, uma pergunta que eu sempre quis fazer para um golfista. Você já fez hole in one? Já fiz. Acertou de primeira lá no buraco? Já. Uma atacada... Uma vez só na vida? Não, fiz 4 hole in ones já. Olha aí, hein? Já fiz 4. Faz tempo que eu não faço. Tô precisando, tô atrasado. Mas é uma atacada que envolve muita coisa. Você precisa dar uma boa atacada? Na maioria das vezes, sim. Às vezes pode pegar uma mais ou menos e também embocar. Mas assim, tu tem com... Assim, o jeito que ela pinga, vai para o lado certo, onde tá a bandeira, o vento, assim. É uma atacada que é uma mistura de uma ótima atacada, mas com muita sorte também. Então, e tem muita gente que já deu tacadas incríveis e ela vem, belisca o buraco, roda o buraco, mas não fica dentro. Então, tem muita gente frustrada, mas graças a Deus eu já fiz. Meu primeiro, acho que eu tinha 97, tinha 15 anos. E aí depois fui... A cada, sei lá, 5, 6 anos aparecia um sem querer lá. Sensacional. Agora, um outro tema que eu sei que é tão importante na sua vida quanto o golfe, eu arrisco dizer que é até mais importante, olha aí, mais importante do que o golfe e o empreendedorismo. Porque eu sei que você é um exemplo desse tema, que é o give back. Que é você devolver para a sociedade aquilo que você aprendeu, aquilo que você teve de oportunidade. Queria que você falasse primeiro sobre o give back, para depois a gente falar sobre as iniciativas que hoje você participa. Eu acho que o give back, assim, da maneira mais ampla, né? Eu acho que nem só empreendedorismo. Para mim, pessoalmente, é um negócio que preenche demais, né? Eu acho que a gente teve, talvez, sorte em muitas coisas da vida e também tenho clareza que muita gente me ajudou em momentos diferentes. E eu tento, de uma maneira, assim, meio exaustiva, ter certeza que eu não deixo ingratidões para trás, né? Porque às vezes a pessoa te ajuda num momento, depois você evolui tanto ali para frente, que às vezes aquilo ali fica pequeno, mas naquele momento foi gigante aquilo que aquela pessoa fez, né? Então, eu acho que ter essa disciplina que eu tento ter
de dedicar tempo para os outros, eu sei que pode fazer a diferença na vida de alguém, seja na vida problema pessoal, ou seja um problema carreira, empresa e tudo mais. Então, acho que o give back é um negócio que me preenche super e eu acho que a gente precisa, a gente tem a oportunidade, a gente, como empreendedor, a gente já viveu muita coisa. A gente pode compartilhar aprendizados, sucessos e insucessos, que pode acelerar muito a vida, né, de outras pessoas, outros empreendedores. Não custa a gente compartilhar isso. E eu acho que você fazendo bem, é uma coisa meio de energia, esse negócio volta, não tem como, né? Primeiro, você faz bem, se sente bem, a pessoa se sente bem. E aí eu vejo que agora, né, a gente lançando empresa nova, você vê que muita gente torce a favor, você sente que as pessoas estão empolgadas com aquilo e que estão torcendo para aquele negócio dê certo. Então, talvez é um give back que tem até um pontinho egoísta, porque você ajuda muito, mas é porque a gente é muito ajudado, né? E não sei, é que nem ovo e a galinha, não sei o que vem primeiro, se eu vou ajudar ou vou ser ajudado, tanto faz, mas quanto mais eu fizer, eu sei que quando eu passar a mão no telefone e falar, pô, Vabo, tô precisando de uma ajuda, tal, você me ajuda a conectar, você vai falar, pô, claro, Fê, vambora. Mas eu acho que isso vem muito também com a confiança, né, que você acaba criando nas pessoas, tal, e é um negócio que eu gosto muito. E tem algumas coisas que são mais óbvias, que é Endeavor, que a gente participa, já demos e já fizemos muita mentoria, mas também no terceiro setor, né, acho que como que eu posso ajudar ONGs, enfim, pessoas que não têm a condição, ou não têm a visão, ou não têm o alcance de alguns assuntos, pessoas, o que quer que seja, e levar para um novo patamar, que foi meu envolvimento lá atrás com o Gerando Falcões, com o Edu. Logo no começo foi justamente de ver que tinha uma pessoa ali com uma capacidade de fazer as coisas acontecerem, uma força interna gigantesca, mas ele não tinha as pontes ainda, né? Ele não tinha a conexão com as pessoas, mais pessoas que poderiam ajudar ele, empresas que poderiam se agregar à causa ali. E foi um pouco, Edu, peraí, vamos fazer. Eu lembro muito bem, a gente falando, Edu, vamos fazer um jantar de captação. Ele brinca sempre com isso. Eu falei, mas você tá louco, mas quem que vai pagar dinheiro para jantar comigo? Eu falei, não, vamos fazer, vamos trazer a causa, você vai contar como que está transformando a vida dos jovens da periferia. Mas quanto que a gente vai cobrar? Eu falei, sei lá, uns R$500 o lugar. R$500? Eu falei, não, não tem jeito nenhum. E aí o primeiro jantar, sei lá, acho que a gente captou uns R$500 mil. O último acho que foram 40 milhões, né, assim, depois de vários anos. Então, você conseguir ver que você tocou e ajudou de alguma maneira, tal, nossa, semana passada mesmo, ele, Fê, preciso falar com você. Pô, claro, Edu, posso te ligar? Pode, agora, liga aqui. Então, assim, não custa nada, custa tempo, mas o impacto desse tempo, desse investimento de tempo, o impacto é tão maior do que o que a gente abre mão, né? Que eu acho que no final do dia as coisas se conectam. E aí, acho que a serendipidade que você comentou agora há pouco, ela acontece de uma maneira muito mais exponencial. O meu sócio, ele brinca, às vezes, fala assim, é impressionante como, cara, tem uns troços que acontecem no meio que, cara, é do além. Eu falei assim, não, eu também acho que é do além, mas eu acho que a gente vai semeando essas possibilidades acontecerem, né? Então, enfim, o negócio que o Give Back para mim é propósito. E hoje você está como conselheiro da Gerando Falcões. Estou como conselheiro da Gerando Falcões e a Gerando cresceu pra caramba. Hoje, graças a Deus, tem uma série de pessoas incríveis, empreendedores que se envolvem. Tenho até me envolvido um pouco menos do que mais lá atrás, quando ela estava saindo do papel, né? Quando era uma startup ainda. Agora já é uma scale-up, é quase uma enterprise já. Mas tem alguns assuntos específicos, assim, que sempre eu estou falando com o Edu para a gente tentar fazer algumas coisas diferentes, algumas novas iniciativas, ou novas pessoas. Então, por exemplo, quando ele começou a captação fora do Brasil, a primeira que ele fez foi em Miami, se não estou enganado. Falei, Edu, peraí, vamos organizar lá, porque algumas pessoas que eu conhecia que moravam lá, que hoje até lideram essa parte de fundraising para o Gerando Falcões lá. Então, eu tenho alguns projetos especiais assim com ele, mas é muito bom estar perto dele, perto do time. Ele realmente é incrível o que eles estão fazendo. Muito legal. Conforme você foi falando, me ocorreu uma ideia de que a vida, quando a gente nasce, não tem manual de instruções, né? Imagina você vai jogar um jogo de baralho e aí você fala, pega aí as cartas, divide todo mundo aí, você recebe um monte de cartas, naipes diferentes, números diferentes, aí você fala, tá, mas qual é a regra do jogo? Não tem, não vou te dizer. Tem a regra, mas não vou te dizer. Começa a jogar. Aí você joga um ás, outro joga um 2, e aí alguma coisa acontece, você não sabe o que... Na minha visão, esse é o exemplo da vida. Porque a gente nasce, ninguém disse pra gente qual é a regra do jogo. E aí você meio que tem que... Pega um monte de carta, você não escolhe as cartas que você tem na mão, e você vai ter que fazer o melhor com as cartas que você tem na mão, e acabou de descobrir agora que o ás vale mais do que o rei. Então agora você descobriu uma regra da vida, e por aí vai. E aí isso me ocorreu porque nessa minha
ânsia de estudar filosofia, história, espiritualidade, talvez o que você tenha acabado de falar é uma das regras da vida, que é a lei de quanto mais você doa, mais você recebe. Sem a menor dúvida. Então esse give back, essa retribuição, essa devolução, nada mais é do que uma forma que você está utilizando uma energia, que pode ser o além, ou pode ser a natureza, ou pode ser o que a gente queira chamar, de apenas manifestar, porque isso já, inclusive a própria física quântica já provou que isso aqui é tudo energia, né? Energia vibrando. Não tem nada parado no universo, tá tudo em movimento, tudo vibrando. Então você está mandando uma energia, e ao mandar essa energia de alguma forma, circularmente, ciclicamente, vai voltar para você. Se você está só vibrando a energia da escassez, vai voltar a escassez. Vibrou na energia da abundância, você doou os recursos mais preciosos. E o dinheiro é o menos precioso, né? O mais precioso é o seu tempo, sua energia, sua rede de contatos, sua saúde em prol de uma causa. E um pouquinho de dinheiro também. No final, aquilo volta para você e você acha que é a mágica e não deixa de ser mágica. Total. Para mim, a maior mágica é quando eu deito na cama com meus 2 filhos e falo, cara, alguma coisa eu devo ter acertado para ter esses 2 caras como filho. Para mim, assim, o resumo no final do dia é esse. Assim, falar, cara, que sorte de ter esse privilégio, de ter esses caras, esse amor que eu tenho aqui por eles. E eu falei, pô, graças a Deus, eu acho que eu acertei em alguma coisa. Não sei exatamente onde foi, mas o resultado tá por aqui. Eu acho que eu acredito muito nessa questão de energia. E, de novo, e positiva e negativa, né? Porque você vê, quando a pessoa ela entra numa vibe de reclamação, de vítima do mundo, isso também atrai mais. Só piora, só dá mais... Ah, não, eu sou azarado. Vai ter mais azar. Eu acredito muito nessa... Quase no... Como chamava lá o livro lá? O Segredo. O Segredo. Eu acredito, mas é um negócio que é difícil você fazer ele de uma maneira artificial, né? Aquilo ali, você tem que começar a ver o resultado acontecer e aí aquilo vira uma crença forte. Tem que estar entranhado. Mas enfim, é um assunto que eu gosto bastante. Então, nessa nossa gamificação da vida, fica aí uma sugestão da gente descobrir quais são as regras desse jogo. É isso. Tá aí, mais uma. Muito bom. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Vamos para o nosso bloco final. E nesse bloco agora, eu vou te fazer algumas perguntas para trazer a sua visão, suas orientações sobre cada ponto. Então, o primeiro deles é, de todos os livros que você já leu na vida, que livro você escolhe para recomendar como sendo um livro super bacana que marcou sua vida? Eu acho que tem 2. Acho que tem Nossa, esse foi lá atrás. Acho que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Boa. Né? Um livro que eu li lá atrás e eu acho que talvez a principal lição ali era entender a diferença de importante e urgente. Né? Eu acho que isso foi uma lição que para mim cristalizou muito na hora de olhar as prioridades que a gente estava falando agora há pouco, do foco e tal. O que é urgente? Eu preciso, tudo bem, é uma batata quente, mas, cara, eu preciso construir esse assunto aqui, eu preciso desenvolver esse assunto aqui, porque isso daqui é alicerce para o resto. Então, acho que esse foi um livro que eu li bem no começo, assim, acho que da minha vida profissional, mas eu lembro bem. E aí, acho que tem um outro, para quem gosta de empreendedorismo, pode... Tá dois? Pode. Está liberado, você pode tudo. É o Hard Things About Hard Things, né? Que é, como que é em português mesmo? O lado difícil das situações difíceis. Eu acho que é um baita do livro porque ele traz ali, de certa maneira, quase uma verdade nua e crua da dificuldade que é empreender. Não tem... tem momentos que parece, nossa, que luxo, né? Mas, cara, é difícil, é porrada, é frustração pra caramba, é dúvida, é ansiedade, é noite mal dormida. Enfim, eu acho que é um negócio muito difícil. Até, eu acho que fizeram recentemente uma entrevista com o CEO da NVIDIA, né? Que ele falou, cara, se eu tivesse que dar uma dica para fazer, ou se fosse empreender e tal, eu não faria nem a pau. A dica é, cara, não empreenda. Porque é difícil, realmente. Você tem que gostar daquilo ali. Então, acho que o The Hard Things About Hard Things, ele retrata bem isso daí. E, no momento que estamos gravando, a NVIDIA acabou de passar a Apple, a Microsoft, como sendo a empresa mais valiosa do mundo. É impressionante. 3 trilhões e pouco. 3 trilhões e pouco. E é um negócio que, como a gente está construindo AI, e a gente roda, né, nas GPUs lá da NVIDIA, a gente vê que realmente hoje eles têm um negócio que ninguém tem parecido. Então,
para a gente consegue fazer muito mais coisa lá do que qualquer outro, coisas semelhantes, porque o nível computacional, da maneira como eles criaram, é realmente incrível. Agora, vai durar? Espero que sim, mas a hora que aparecer alguma coisa parecida, essa ação, quem está comprando, tem gente que está bullish, né? E realmente é para estar, mas é que não tem concorrente, é um monopólio. A hora que isso aparecer, se aparecer, aí dá uma sacudida boa no mercado, né? Pra gente vai ser bom, que daí o preço dá uma baixada. É caro treinar modelo, meu Deus do céu, que desespero. Muito bom. Comentário, então, sobre o livro dos hábitos. Fica a sugestão aqui para quem quiser se aprofundar nesse tema, dar uma estudada na matriz de Eisenhower, É isso que aí. fala sobre urgência e importância Importância. fundamental. E o livro do Ben Horowitz, do Lado Difícil São Difíceis, é a bíblia do empreendedorismo, realmente a verdade nua e crua. Aproveitar e puxar esse gancho, então, para você contar do processo de venda da Zup e um pouco também da Neospace. O que vocês estão... Acho que a Zup, a gente chegou ali um momento que a gente começou a ter assédio de alguns players estratégicos, alguns fundos, os próximos passos e tal. E acabou que o desenho, o Itaú era um cliente nosso já, talvez o sexto, sétimo maior naquela época, mas o projeto que eles desenharam, e é muito bacana quando você pegar um banco do tamanho do Itaú, que tem a humildade de entender que ele não conseguia fazer algumas coisas dentro de casa, né? E essa transformação tech e cultural, ele precisava de alguém ajudando a tocar isso, e eles falaram, olha, a gente quer que vocês ajudem a gente a transformar o banco, e vocês vão continuar exatamente onde vocês estão, fora do banco, a gente quer comprar para vocês continuarem sendo quem vocês sempre foram. E eu acho que o processo, né, obviamente, de decisão, vender a companhia, é sempre um processo que ele envolve um pessoal, um profissional e tal, mas a gente achou que era um timing bom. A gente entende que consultoria de tecnologia, no tempo, ela tende a diminuir a demanda do mercado, porque, primeiro, todas as empresas estão entendendo que tem que ser empresa tech. Antigamente, você terceirizava o teu core. Hoje em dia, você precisa ter o teu core dentro. E agora, com AI, que consegue otimizar mais ainda a parte de desenvolvimento, você precisa de menos pessoas do que você precisava. Então, a gente tinha um pouco dessa clareza do futuro. Então, quando a gente conseguiu encontrar ali que a gente tinha uma proposta que capturava o valor da companhia, capturava o crescimento da companhia, e era um projeto, por ser uma empresa de consultoria, a gente teria que ficar 3 ou 4 anos, né? Teria esse período de earn-out, né? Que é depois da venda, que você fica lá alguns anos, batendo algumas metas e tal. A gente sabia que teria isso. A gente falou, nossa, o Itaú parece que é um bom sócio para você ter pós, né? E passado exatamente 4 anos, a gente saiu agora faz 2, 3 meses, foi a melhor decisão que a gente fez. Eu acho que é um sócio extremamente sério, extremamente parceiro, extremamente a comunicação transparente, deram todo o espaço que a gente precisava ter. Quando precisou de ajuda, eles sempre esticaram a mão. E eu acho que isso é um cuidado na hora de vender uma empresa, principalmente quando tem essa amarração pós, né? Se você depois casa com a pessoa errada, nossa, os anos seguintes podem ser assim muito, muito... E aí, assim, sobre todas as óticas, né? Tanto de saúde mental, como o próprio valor da companhia pode se degradar ali naquele tempo. Então, para a gente foi uma decisão bem tomada. Acho que foi mais uma energia boa que voltou aí para a gente. Muito legal. E sobre a Neospace, o que você já pode comentar do que vocês estão fazendo? Qual é o plano? Você sabe que quando a gente estava pensando, né? Bom, vai acabar esse nosso período, a gente, como empreendedor, a gente queria fazer alguma coisa diferente. E aí, acompanhando já a AI nesses últimos anos, a gente falou, cara, isso é uma revolução e a gente não quer estar assistindo. A gente quer fazer parte, a gente quer estar dentro desse negócio. E a gente começou a estudar, a gente contratou um primeiro time já em setembro do ano passado, de pesquisadores, PhDs, de física, matemática, para começar a testar algumas coisas, criar alguns modelos, para entender que área que a gente iria atuar. E aí a gente falou, cara, vamos criar modelos fundacionais, então a gente está construindo produtos que vão... Um que é de linguagem, que concorre com o ChatGPT da vida, mas ele é especializado por indústria, ele é verticalizado, porque a maioria das LLMs, né, os Large Language Models, como o ChatGPT, por exemplo, eles são generalistas, né, eles têm toda a informação do mundo, mas eles não têm profundidade técnica em health, em finanças, em telecom, em varejo, quer que seja. Então a gente falou, nossa, acho que tem uma oportunidade boa, como o nosso background, a gente acabou... As duas indústrias que a gente mais dedicou tempo e conhecimento foi telecom e serviços financeiros. Então, a gente falou, cara, vamos focar agora em serviços financeiros, se aprofundar nisso
para que a gente possa desenvolver a melhor LLM para serviços financeiros e já com o goal de ser uma empresa global. Então, a gente nasce aqui no Brasil, já estamos aqui começando a conversar com os primeiros clientes, mas a gente quer daqui a um ano já vender isso lá fora para um bancão lá fora, então já estamos até construindo um pouco como que a gente vai fazer esse go-to-market lá fora. Então, e aí, enfim, tem muito papo técnico, mas no final do dia a gente vê que os chat GPTs da vida, eles têm um desafio que é os modelos, né, de linguagem, eles são probabilísticos. Então, quando você está lá perguntando, você está sempre prevendo qual que vai ser a próxima palavra, né? Assim que ele vai completando. Quando um banco está se relacionando com você como cliente, você fala lá, quero um empréstimo de R$ 5.000. E essa comunicação, onde você tem valores, parcela, juros, não pode ser probabilístico, né? Você precisa ser um número certo, cara. A parcela é 100, o juros é 1,7. Então, esses dados que são determinísticos, hoje, as plataformas que existem, elas não conseguem entregar isso. O que acontece? Elas alucinam, né? Que é o termo aí, porque ela pode entregar o número certo? Pode, mas em 2, 3, 4% das vezes pode ser que ela entregue o número errado. Isso, para o banco, é impensável. Então, a gente criou uma LLM que ela tem a pegada probabilística, que é o da conversa ali mais casual, mas na hora que tem que trazer um dado que é variável, um dado tem que ser específico, a gente tem, que a gente chama tokens determinísticos, onde a gente pega o número como ele tem que ser e inserta, né, coloca dentro, recheia essa comunicação. Então, assim, a gente mudou completamente a arquitetura, né, dos modelos fundacionais para fazer. E, enfim, estamos super empolgados, acho que a gente tem conversado com muita gente aqui, muita gente nos Estados Unidos, e todo mundo suportando super a tese, assim, então estamos bem animados mesmo. Então é melhor LLM global para serviços financeiros, melhor do que o ChatGPT. É isso. E já estamos testando e tem coisas que a gente já está conseguindo performar mais que o ChatGPT, porque ela é especialista, né? Eu preciso, sensacional. Na hora que você quer fazer um Pix, não existe hoje na internet, assim, qual que é a conversa, né, de um Pix, o que o cliente pergunta, o que o banco deveria responder e tal. Então, a gente treina especialidades para que elas sejam o mais proeficiente possível naquele tempo. E já tem cliente pagando? Não, ainda não. Estamos só já em conversas com vários, já testando. Estamos terminando o modelo, que assim, é um negócio que dá um trabalho descomunal, mas estamos super animados com os resultados e os clientes assim estão ficando super legais. E é um negócio que os próprios clientes estão se educando ainda. Sim. O que é possível, o que não é possível, o que dá, o que não dá, o que é uma coisa, o que é outra, porque AI é que nem quando a gente viveu lá a transformação digital, é um negócio gigante, né? Tem muitas vertentes que você pode endereçar. E você comprar gato por lebre não custa muito, entendeu? Então, quantas pessoas tem no time já? Hoje estamos com 50 pessoas. Caraca. 50 pessoas, estamos animados. Go big, go big. É isso. Se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta para receber uma mentoria, quem seria essa pessoa que você escolheria e qual a pergunta mais importante que você faria a ela? Você sabe que eu ouvi nos outros episódios você fazer essa pergunta, eu imaginei que ela viria. E eu acho que, trazendo até para o nosso lado de AI, eu acho que não teria uma pessoa, mas eu acho que eu queria talvez a AI de pessoas que reunisse várias pessoas de sucesso, empreendedores, atletas e tal. E talvez a pergunta seria assim, qual que é o balanço perfeito da vida, né? O que é trabalho, o que é família, o que é saúde, o que são essas prioridades todas e como todos esses criaram para cada um a sua regra. Eu queria que a inteligência artificial me trouxesse a melhor resposta, essa resposta condensada de tudo isso. Porque, no final do dia, eu acho que é isso, né? A gente está sempre perseguindo várias coisas, mas tomando muito cuidado, pelo menos eu tento ter um cuidado muito grande, qual que é o balanço certo, né? Quando eu não estou exagerando de um lado ou exagerando de outro. Eu acho que entender esse balanço é um negócio difícil e eu vejo muitas pessoas que aparentemente são pessoas de sucesso, mas elas abriram mão da família, abriram mão de outras coisas que para mim são importantes, né? Então, eu não estaria disposto a fazer algumas coisas em detrimento de outras. Acho que entender esse balanço é fundamental. E essa AI vai buscar de quem essas informações? Um exemplo de algumas pessoas. Eu acho que ela pode buscar, eu acho que assim, de grandes empreendedores, de grandes executivos, de grandes atletas, assim, obviamente que eu gosto do assunto de alta performance. E é na alta performance onde você tem que fazer renúncias importantes, né, pessoais. Então, eu acho que ter certeza que você está fazendo as renúncias certas, e eu sei que, por exemplo, na minha vida como empreendedor,
eu tive que fazer várias renúncias, mas eu tinha clareza que era importante para aquele momento que eu estava vivendo. Mas você nunca sabe se você está passando um pouquinho ou não, né? A gente falou de filho, assim, preservar o filho e ter essa tranquilidade, ou colocar a cabeça no travesseiro, você ter tranquilidade que, cara, o teu business é um business idôneo, você lida bem com as pessoas, você trata bem as pessoas. Tem pessoas que elas acabam na busca pelo crescimento, na busca pelo sucesso, na busca pelo dinheiro e tal, elas atropelam alguns valores que para mim são negociáveis, né? Então acho que poder conversar com essa AI, entender um pouco a cabeça de todo mundo, como cada um pondera, pesa essas coisas, eu acho que é super importante. Muito legal. E se você pudesse escolher uma frase para colocar em um outdoor, e nesse outdoor teria a possibilidade das 8 bilhões de pessoas do planeta lerem a sua frase, qual seria essa frase e mentoria? Eu não sei se eu tenho uma frase minha, mas eu tenho algumas coisas que tem mantras, acho que importantes. Eu acho que tem um que ele é básico, mas ele quer dizer muito, que é o famoso no pain, no gain, né? Assim, expressão do inglês, que, cara, sem dor não tem ganho, ela é muito verdadeira, né? É muito difícil você conseguir ter algum tipo de alcançar um objetivo importante, ter algum tipo de destaque, sucesso, conseguir aquelas coisas que você almeja, sem ter que fazer renúncia, sem ter que... Cara, quer emagrecer? Você quer fazer maratona? Quer fazer triatlo? Cara, vai ter dor, vai ter aquele dia que você acorda às 5 horas da manhã e fala, não é possível que eu tenho que fazer esse negócio aqui hoje de novo, mas você vai. Até esses dias eu vi um vídeo do Tom Brady falando justamente isso, cara. Falando assim, cara, quando eu era ali jovem, você acordar às 6 horas da manhã, um calor enorme, enquanto você sabe que teus amigos estão na piscina, nadando, e você vai lá, você toma uma porrada, você sai roxo, você chega em casa acabado, e sabe que no dia seguinte você tem que fazer a mesma coisa de novo. Acho que assim, no pain, no gain. Quando eu vejo as pessoas reclamando, eu falo assim, cara, não sei, mas me parece que a pessoa não está disposta a passar por algumas dores para poder ganhar o que ela está reclamando que ela não tem. Então, acho que isso é super importante. Longe de ser minha, mas acho que é um negócio super importante. E talvez uma coisa que meu pai falava desde quando a gente era pequeno, ele falava, filho, ninguém tem sucesso por acaso. Ninguém tem sucesso à toa. E é muito comum as pessoas falarem, nossa, fulano é um rabudo, né? Pô, tudo bem, com exceção do cara lá que preenche 6 números e ganha na Mega Sena, mas aquilo não é sucesso. O cara ganhou dinheiro, né? Mas não necessariamente é sucesso. Mas nada é à toa. Então, eu acho que isso sempre me trouxe um olhar de, cara, quando você olha alguma coisa, não julga, esse fulano é rabudo, imagina, o cara é horroroso e não sei como ele deu certo. Não, não. Se o cara conseguiu conquistar alguma coisa ele faz muito bem. Então, vamos ter a humildade de entender o que essa pessoa faz muito bem, vamos aprender com ela. Pode ser que você não concorde da maneira, não concorde do jeito e tal, mas tudo bem, mas alguma coisa boa ela fez. Então, assim, ninguém faz sucesso à toa, por sorte, não cai na cabeça, né? Ela fez alguma coisa, ela também teve que passar por alguma pain para ter aquilo. Então, acho que isso traz um pouco a questão de humildade na hora que você está olhando o mundo, e te coloca numa outra ótica, né? E no final do dia você acaba aprendendo muito com as qualidades de pessoas diferentes. Muito legal. Tem uma frase mística correlata a essa, que é somente a dor gera compreensão. É isso. E dizem que tudo na vida você aprende pela dor. Menos uma coisa, com os nossos filhos, que é pelo amor. Não, esse é amor total. Tem um pouquinho de dor também. Tem. O amor ali. Não, tem dor, porque a hora que você tem que dar bronca, você não quer dar bronca, né? Mas você não quer ver ele triste, você não quer ver, mas você fala, cara, eu preciso fazer meu papel, né? Eu acho Dar os limites, que é a bronca, também é um ato de amor. Super. Eu tento, quando eu deito na cama com eles, eu falo, filho, eu não queria brigar com você. Eu fico triste quando eu brigo com você, mas é importante você entender que isso não está certo, que não pode ser feito dessa maneira, tal. Então eu tento manter essa comunicação. Mas a gente está falando de golfe, e nessa linha das frases que a gente está falando, tem a frase de vários golfistas, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? E é verdade, né? Isso, por exemplo, teve o meu filho num torneio ano passado, eu acho, que ele foi jogar um torneio, ele ficou em terceiro e, enfim, assim, se fosse analisar talvez do ponto de vista de talento, talvez ele teria talvez um pouquinho mais de talento que as outras crianças. Mas eu falei, filho, o talento por si só, ele é um ingrediente importante, mas ele não é suficiente. As outras 2 crianças, elas se dedicaram e treinaram muito mais que vocês nos últimos meses. E o resultado aconteceu aqui no torneio. Eles ganharam de você. Então, entender essa correlação de dedicação para ter algum tipo de resultado melhor, né, um objetivo
que você almeja, eu acho que é super importante. O talento não está sob nosso controle. O esforço Tá. tá. E no esporte tem vários exemplos, né? De pessoas super talentosas que não chegaram em lugar nenhum e pessoas que são hustlers, que amam aquilo. Eu acho que não só no esporte, mas no esporte fica mais fácil de você ver esses casos, né? Mas quando o talento encontra a determinação e a garra, Aí é o Messi, né? aí não tem mais ninguém. Cristiano Ronaldo é só esforço. Neymar é só talento. E o Messi isso, é os dois. É isso. Vamos lá. De acordo com o dicionário Webster, existem 440 mil palavras na língua portuguesa. Eu gostaria de saber qual é a palavra, uma palavra que define Felipe Almeida. Pô, é difícil, hein? Mas eu acho que talvez, para não falar teimoso, acho que talvez incansável, assim. Incansável no sentido de quando tem um objetivo, alguma coisa que eu quero realizar. Obstinado. Exatamente. Assim, a gente vai para trás. E, de novo, voltando no que a gente falou, né, de ter pessoas que a gente confia. Eu vou ligar, vou acessar, como que eu chego, como me conecto, como que eu saio do outro lado. Eu acho que eu tenho um pouco dessa energia para fazer aquilo que eu estou querendo fazer que aconteça, né? Então, acho que incansável é muito difícil. Nossa, eu não lembro, assim, de entregar os pontos assim, não vai acontecer. Pode ser que é um negócio que eu não dei importância, mas na hora que eu falei, não, isso daqui eu preciso sair do outro lado. Resiliência máxima. Máxima. Você falou sobre o golfe, falou sobre o esporte. Queria te perguntar sobre saúde em geral. Como que você cuida da sua saúde? Eu acho que 2 coisas principais. Academia todo dia. Então, acordo, a primeira coisa que eu faço, desço. Musculação ou alguma outra? Musculação. Funcional ou aparelho mesmo? Aparelho mesmo. Eu acho que, pensando né, na nossa longevidade, né, eu acho que ter o tônus muscular, a gente vê que é fundamental, né? Sim. Não precisa ser um armário, mas porque a gente sabe que quando a velhice chegar, e vai chegar para todos nós, tá chegando mais rápido do que a gente imaginava, né? Se tudo der certo, vai chegar. Vai chegar, exato. Eu acho que ter essa vitalidade muscular é importante. Então, eu gosto, particularmente eu gosto, acho que ali tudo que mexe os hormônios ali, né, que ajuda bastante na energia, na disposição, no foco pro dia a dia. Então, eu gosto de fazer. E o golfe é o meu lugar, assim, de paz, onde eu desconecto, tô mega presente. É a minha meditação ativa, assim, sem dúvida nenhuma, desde pequeno. Eu tenho isso, é um momento, quando eu tô ali com meus filhos no campo de golfe, sem dúvida nenhuma, é um momento de paz que eu tenho, assim, interna. Às vezes nem é paz interna, porque ele tá numa competição e é tenso, vai embocar, não vai jogar bem, não vai. Mas é um momento que eu me conecto muito, assim, comigo mesmo. Então, eu acho que eu gosto muito. E o resto, assim, ter uma alimentação equilibrada, sem ser mega restritiva, mas, obviamente, sem fazer loucura. Chega no final de semana, dá uma derrapada, tá tudo certo. Na semana, tenta equilibrar, mas, assim, sem ser mega restritiva, mas, obviamente, tendo boas práticas, enfim, entendendo. É um assunto que eu gosto de ler, gosto de estudar. Você vai no nutricionista, que também te ajuda. O que eu como, o que eu não como, o que é mais saudável, o que não é. Se eu quero, sei lá, ganhar massa muscular, quanto que eu preciso comer disso, em que horas. Enfim, eu acho que a gente se manter educado sobre alimentação é fundamental, né? Seja para alimentar o corpo, para alimentar a alma, né? Boa. Sobre o golfe, você prefere o green ou você prefere a tacada longa? Prefiro tacada longa. Vou te falar que o green nunca foi meu ponto forte, assim. Oscila mais, acho que a tacada longa eu gosto mais. Acho que o drive, que é aquele taco cabeçudão, né? Assim, eu acho que eu gosto mais, que dá porrada, a bola vai mais longe. Eu gosto mais dele. Você comentou que você não acredita que a pessoa que joga na loteria e ganha, isso é sucesso. Porque ganhou dinheiro, mas não necessariamente foi sucesso. Então, o que é sucesso para você? Acho que sucesso para mim é você ter objetivos. Acho que cada um tem seus objetivos de vida, né? Seja profissional, seja pessoal, seja esporte, seja, enfim, arte. Eu acho que é você colocar objetivos para você correr atrás e alcançar esses objetivos, né? Eu acho que é tão simples quanto isso, que tem pessoas que são mais ambiciosas, menos ambiciosas, que querem ter filho, que não querem ter filho. Eu pego, por exemplo, o Caio, que é um cara que trabalhou com a gente na ZUP há muito tempo, saiu recentemente agora também. E ele tá com a namorada, que também era da ZUP, girando o mundo. Vão tirar um ano sabático, que eles amam viajar.
E ele é tão rico quanto o Elon Musk? Não. Mas, cara, um objetivo de vida, assim, para ele, isso é um mega sucesso, né? Então, eu acho que sucesso é isso, a gente colocar um objetivo e alguma coisa que a gente consegue, que vai nos motivar, que vai fazer com que a gente tome iniciativas do dia a dia para poder chegar lá. E quando chegar lá, acho que você vai, obviamente, curtir a jornada, mas alcançando aquele objetivo, ele dá aquele senso de missão cumprida, né? Então, acho que para mim, isso é sucesso e acho que vai o tamanho de cada um. Acho que ter esse equilíbrio de, ter uma profissão, construir uma empresa, empregar pessoas, mexer com o ecossistema, conseguir jogar pouquíssimos torneios de golfe por ano, desenvolver meus filhos, ter uma família equilibrada. Para mim, essas coisas são um sucesso, né? Se eu consigo ter essas variáveis equacionadas, sucesso. Você quer um dia ter 5 bilhões? Não, para mim, não que não seja sucesso para outros, mas isso não vai me fazer mais feliz ou menos feliz. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem outras coisas que são mais importantes. Se o meu filho jogar golfe numa faculdade, que a gente estava conversando algum atrás, que vai desenvolver ele, para mim isso é muito mais sucesso do que ganhar dinheiro em outras coisas, entendeu? Então, alcançar objetivos, curtindo a jornada, calibrando pelo nível de ambição. É isso aí. Boa. E o que é felicidade para você? É o sucesso alcançado. Mas eu acho que é isso. Acho que a felicidade é ter... Eu acho que é aquela paz interna. Aquela hora que você deita na cama e que você consegue dar aquela respirada profunda e sente que você está bem ali onde você está. Eu acho que para mim, ter paz interna, para mim é um sinônimo de felicidade. Assim. Quando eu não tenho essa paz interna, é um momento que eu não estou no ápice da minha felicidade. Quando eu tenho essa tranquilidade... E, de novo, essa tranquilidade é uma equação que para cada um tem doses de coisas diferentes, né? Então, quando eu consigo equilibrar família, trabalho no momento legal, esporte, vida pessoal, eu acho que quando você tem essas coisas em harmonia, de alguma maneira, pelo menos harmonia sobre a minha ótica, pode ser que as minhas mulheres acham que eu estou trabalhando mais, mas na minha ótica, se aquilo está me trazendo uma paz interna, e a minha mulher não fala nada, tá? Eu te amo, amor, só para você depois não tomar um puxão de orelha em casa. Mas acho que quando você encontra essa paz interna, para mim isso é felicidade, assim, claramente um momento que você fala, nossa, beleza, tá tudo equilibrado. Acho que esse equilíbrio é fundamental. E é muito fácil sair desse equilíbrio. Boa. Deixar o espaço livre aqui para você deixar seus contatos e contar as novidades que vem pela frente. Você já citou do Neospace, algum outro projeto que você queira deixar aqui de mensagem? Projetos novos eu tô deixando eles engavetados, agora não tá dando para tocar, mas super animado com a Neospace, sem dúvida nenhuma. Ainda mais com meus sócios, com pessoas incríveis, enfim, a gente está super motivado, acho que vai ser uma jornada legal e numa indústria que tem um assunto super quente e numa indústria assim, que evolui numa velocidade exponencial. Eu acho que a diferença aqui agora, que de fato velocidade não tem como não fazer a não ser a 350 por hora. Então isso acho que traz uma adrenalina gostosa para o empreendedor. E talvez, né, num momento novo, acaba um ciclo super bacana, então coloca a gente com uma disposição diferente para fazer. Então, tô super animado com esse momento. Continuo mentoria aqui, Endeavor, Gerando Falcões, enfim, continuo nesse ecossistema, empresas investidas que eu gosto de ajudar e participar também, mas acho que o principal projeto agora mesmo é Neospace, delicioso. E quem quiser falar com você, tem o Instagram, Felipe Almeida... Instagram tem o Felipe Almeida BiaFounder, nem eu sei mais. Underline BiaFounder. Underline BiaFounder. E LinkedIn também, LinkedIn... Vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. Com o maior prazer do mundo, enfim, que a gente puder ajudar as pessoas, acho que sempre... Show de bola. Deixar para você aqui de presente o meu livro. Isso daqui é craque. Deixar aqui também o nosso kit do Vabocast. Caraca, de recordação. Olha que troço chique, dá uma olhada. Vocês viram isso aqui? Isso aqui é para enquadrar, não pode nem usar. Esse kit nós recebemos, foi o presente da Prieto, ou melhor, do Prieto, que é da Tangram. Então, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Prieto, que nos presenteou aqui, a empresa número 1 do Brasil hoje de brindes e presentes corporativos. Se você quiser conhecer mais, dá uma olhada aqui na descrição do episódio. 10% de desconto na primeira compra. E agradecer também, claro, a Gup, que é a nossa companheira de Endeavor, que é a patrocinadora premium da segunda temporada aqui do Vabocast. Mandar um beijo para a Mari, para a Bruna, para o Gui.
uma oportunidade incrível de vocês conhecerem a GUP e também se tornar cliente GUP. Dá uma olhada aqui na descrição do episódio que você tem 15% de desconto em qualquer uma das 5 verticais da GUP para você também transformar a sua gestão de pessoas. E a Mari foi a nossa primeira convidada, entrevistada no Via Founder, né? Abriu o podcast. Abriu. Um beijo para a Mari e todo o time ali, maravilhoso. E já esteve conosco aqui no Vabocast também, episódio passado. É isso episódio aí, passado. Isso. Sucesso total. Queria abrir a câmera aqui para sua mensagem final. Que mensagem você deixa aqui para nossa audiência? Fica à vontade. A tua audiência é tão ampla que é difícil deixar uma mensagem, mas eu acho que para os empreendedores, eu acho que é um pouco que a gente falou, nessa questão de é difícil, tenha consciência que a jornada não vai ser fácil. A recompensa, ela existe lá na frente, mas é uma jornada que você tem que estar disposto, né? Acho que tem que estar afim e cerque de pessoas incríveis, esteja pronto para pedir ajuda e esteja pronto para ajudar, né? Acho que tem essa questão da humildade, da gratidão, né? De entender que a gente não faz nada sozinho. E, sem dúvida nenhuma, a jornada é muito melhor com pessoas em volta do que solitário. E eu acho que... Mas não esqueça que a vida não é só isso, não é só trabalho, não é só sucesso, não é só ARR, não é só número de... Churns, NPS. E tudo mais. Eu acho que a vida tem esse balanço, né? Aproveite os momentos com a família, com os amigos, aqueles momentos que para você é importante, que para você traz um pouco aquela paz de espírito. Eu acho que paz de espírito é um negócio que todo mundo gosta de ter. Não me parece óbvio que alguma pessoa fala assim, não, eu não gosto de ter uma paz de espírito, eu gosto de estar sempre confuso e com a cabeça, né, bagunçada. Então tente entender o que te traz isso, qual que é o equilíbrio, e a vida são várias variáveis, mas essa equação, ela tende a funcionar, ela tende a ter um resultado positivo, se assim a gente quiser, se assim a gente buscar nessa construção. Que aula, que honra, que alegria, senhoras e senhores, Felipe Almeida! Cara, maravilhoso, prazerzaço estar aqui com você, obrigado pelo convite. Prazer todo meu. Se você gostou do episódio, não deixe de avaliar e mandar mensagem para mim lá no @Vabocast, ou melhor, no @Vabo23 do Instagram, dizendo o que mais chamou atenção nesse episódio e até o próximo Vabocast. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @Vabo23. Até o próximo Vabocast!